Olá, meu nome é Istvan Wessel. Hoje nós vamos falar de um filé mignon. Filé mignon é a carne mais disputada no mercado de carnes. Vocês sabem quanto do boi é o filé mignon? Quantos por cento do boi é o filé mignon? Apenas 1%. De um animal de 300 quilos, você tem 3 quilos de filé mignon. 1,5 kg de um lado e 1,5 kg do outro. O filé mignon é uma carne que tem época que é cara, por quê? Porque o mercado mundial é que dita isso. O filé mignon é apenas 1% do boi, se muita gente quer comprar, o preço dele sobe. Em época de exportação mais fraca, ele acaba todo ficando no mercado brasileiro, a gente tem um preço mais acessível. Então o filé mignon limpo pesa mais ou menos 1,5 kg, isso aqui talvez tenha um pouco mais. Ele separa, basicamente, pode ser separado em 3 partes. Primeira parte é o que é conhecido no mercado, não é um nome técnico, não é um nome perfeito, conhecido no mercado como o rabo do filé mignon, é a ponta do filé mignon. Então, tecnicamente, essa aqui é a pontinha do filé mignon. Aí tem uma outra parte do filé mignon que é chamada cabeça do filé mignon. Então, essa parte lateral, ela é basicamente a mesma carne do filé mignon, mas é um pouquinho diferente. Então também tem algumas pessoas que não querem usar para as mesmas finalidades. Vamos separar então essa parte aqui, que é a cabeça do filé mignon. Então nós temos aqui a cabeça do filé mignon, o rabo do filé mignon. Ainda nós temos aqui uma outra parte que é se soltar um pouco da peça. A gente vai tirar essa parte, nada disso vai ser desperdiçado. Cada pedaço de filé mignon vai ter uma função. Agora sobrou uma pontinha aqui muito parecida com essa ponta. Nós vamos cortar, vamos fazer um outro corte muito popular com essas duas pontas aqui, que é o paiar. O paiar é uma carne que se popularizou muito no Brasil e é uma ótima forma de se aproveitar as partes mais pontudas do filé mignon. Bem, agora nós sobramos aqui com o meio do filé mignon. O meio do filé mignon, ele serve como peça inteira para rosbife. Agora você pode pegar também esse meio do filé mignon e aí fazer vários cortes. O corte maior, as peças maiores, são chamadas de Chateaubriand, é uma peça grande de filé mignon, normalmente dessa parte mais central do filé mignon. São porções grandes e que os restaurantes normalmente servem de pé, é uma porção muito bonita, mas é uma porção bem grande. Aí você pode também fazer os medalhões de filé mignon, que são fatias mais ou menos de um dedo de grossura. São peças que você deve fritar numa frigideira, alta temperatura, rápido de um lado, rápido do outro. Como a carne já é super macia, não precisa cozinhar, ela basta tostar para pegar aquele sabor da frigideira, aquele sabor gostoso. Nós podemos cortar isso aqui então em medalhões e também fazer, muitos restaurantes fazem um Chateaubriand grande assim, uma porção para 2. Então a gente pode fazer isso com molho de pimenta e fica muito gostoso. Então esse aqui é o filé mignon. Agora nós temos aqui, então, essas partes, não menos nobres, mas partes com uma aparência mais difícil da gente aproveitar. Bem, essa lateral da cabeça do filé mignon ainda é uma parte que nós podemos fazer os escalopes de filé mignon. O que é o escalope? Nós estamos falando da mesma carne, só que cortando em diferentes espessuras, ele acaba tendo uma diferente aparência para fazer diferentes usos. Então, o escalope de filé mignon fica muito bom quando preparado com essa lateral da cabeça que eu tirei aqui. É simplesmente pegar a faca, novamente, olhar as fibras da carne, é fundamental. Vamos cortar transversalmente a fibra, a faca deitada, e a gente vai fazer aqui uns escalopes de filé mignon. Na última fatia, se eu cortar, vai ter um lado muito pequeno. Então a gente não corta até o fim e faz isso. E o filé mignon é uma carne macia, a gente pode com a mão ajeitar e fazer dele um bifinho bonito. Esses escalopes são escalopes de mais ou menos 80 gramas, 80, 90 gramas, que a gente pode fazer uma porção com 2 unidades, é muito gostoso.
Bem, mas o filé mignon não é feito apenas das partes redondas, grandes, bonitas, chateaubriands, medalhões, escalopes. Nós temos também as pontinhas do filé mignon. E essas pontas do filé mignon a gente tem como aproveitar muito bem. Nós precisamos de um batedor de carne. Esse é um batedor, vamos dizer, profissional. Mas você faz a mesma coisa que um batedor caseiro, só que com algumas batidinhas a mais. Não vou bater ele aqui que ele vai... As fibras da carne estão no sentido comprimento. Eu vou abrir as fibras, ele vai ficar feio na hora de fritar. Então eu vou colocar ele de pé e vou bater. Se eu for bater essa carne assim, ele vai acabar arrebentando a carne, porque o peso do martelo e da batida acaba machucando a carne e destruindo aquele bife bonito. Então tem um truquezinho para isso. Uma folha de plástico, de preferência um plástico um pouco mais grosso, que a gente vai colocar a carne aqui no meio, amassa um pouco, coloca o plástico por cima e em vez de bater na carne, nós vamos bater no plástico. Está aqui o nosso paiar fininho, e o que o restaurante normalmente acaba fazendo é dar uma arredondadinha para dar um formato um pouquinho mais redondo. Eu só quero mostrar um pequeno detalhe como é que a gente frita o paiar para ele ficar bom. Primeira coisa, frigideira esturricando de quente. Nós só vamos colocar um azeitinho na frigideira para dar um sabor especial. Na carne, colocar um pouquinho de sal de cada lado, muito pouco, porque a carne é muito fina depois de bater, portanto, a gente tem que tomar muito cuidado para não salgar demais. Pimenta do reino, basta colocar num dos dois lados. É só pegar essa carne e colocar na frigideira. Muito quente, por quê? Para ele não secar. Então, para ele ficar um pouco suculento, a gente vai simplesmente fritar de um lado, dar uma mexidinha para ele poder pegar bem o sabor do fundo da frigideira, dar uma olhadinha. Ele começou a tostar a beirada, a gente já vai virar o paiar. E pronto, fogo alto do começo até o fim, a coisa toda não leva um minuto. No que a gente tostou um lado, praticamente tostou do outro, dá uma mexidinha na frigideira, pronto. O paiar está pronto. Ficou uma carne suculenta e apesar de fininha, é uma carne muito gostosa, por isso que ele é tão popular nos restaurantes. Isso com a massinha do lado, é um prato delicioso que todo mundo gosta.